Olá, meus alunos, tudo bem com vocês, né? Sejam bem-vindos, né? Bem-vindos, certo? Aquelas informações básicas, né? Se tiver no celular, né? Você muda a posição para posição deitado, né? Tiver no tablet ou computador, perfeito, tá certo? Não esquece, né, de se inscrever no grupo aí do grupo do professor Regis RBB, tá ok? Dá uma força aí pra gente divulgar a geografia, tá certo? E assim que a gente vai caminhando. Então vamos lá. Terceiros anos, queridos, amados, tá certo? A gente continua ainda falando da industrialização brasileira, né? Quem quer copiar, né? Dá um pause aí, dá um print, né? Faz aí a melhor técnica, né? Hoje a gente vai conversar um pouco, tá certo? Sobre a distribuição, né? A estrutura da indústria brasileira, tá certo? O que é que a gente sabe até agora da indústria brasileira, né? Que foi uma indústria que ela vai começar tarde em relação às outras indústrias do mundo, né? A nossa industrialização é chamada de uma industrialização tardia, tá certo? Porque a gente começa o nosso processo de industrialização para valer, né, de vera mesmo, como diz, a partir da década de 30, pessoal, né, no governo de Getúlio Vargas, né, com o implemento das empresas estatais, né, as indústrias de base, né. Indústrias estatais são aquelas indústrias mantidas pelo governo, tá certo? Então, como exemplo, nós tivemos a Companhia Vale do Rio Doce, tá certo? A Companhia Siderúrgica Nacional, a Eletrobras, que é a empresa de energia, tá certo? Então, a industrialização do Brasil teve uma grande mão, não é, do Estado, né? Principalmente na figura emblemática, né, de Getúlio Vargas, tá certo? Outro grande personagem importante do nosso processo de industrialização também foi o presidente Juscelino Kubitschek, né, o famoso JK, que instituiu o plano de metas, né, crescer 50 anos em 5, aonde era baseado, né, no desenvolvimento da infraestrutura, né, dos transportes, né, da energia, tá certo? E a abertura do Brasil ao capital estrangeiro, as chamadas multinacionais, tá certo? Então, neste momento histórico, né, há uma opção, né, pelo transporte rodoviário, visto que a entrada de empresas do setor rodoviário meio que exigiram aí do governo, né, que ele investisse nas rodovias, tá certo? Então, depois a gente vai ter um fato significante, né, que é o governo militar, através do famoso milagre econômico, tá certo? Milagre econômico esse que, na verdade, né, era a utilização de empréstimos internacionais, foi caracterizado pelas obras faraônicas vultuosas, né, como a construção, né, quase não sai, a construção da usina de Itaipu, né, na época a maior usina hidrelétrica do mundo, né, a construção da ponte Rio-Niterói, a Transamazônica, os diversos estádios do mundo não, do Brasil, né, dentre eles, né, aqui no Ceará o Castelão foi construído nesse período, tá certo? Então vejam, né, o nosso processo de industrialização, deixa eu só puxar um pouquinho para isso, deve ficar melhor agora, né? O nosso processo de industrialização, ele vai ser desse jeito. Na década de 80, como a gente falou aula passada, é a chamada década perdida, tá certo? Aonde o desenvolvimento econômico e industrial ele vai ficar meio que lento, tá certo? Hoje a gente já começa a falar, né, de vários aspectos importantes desse processo de industrialização brasileira. O primeiro deles que a gente vai falar é a importância, né, do setor industrial, tá certo? Dentro da nossa economia, tá certo? Existe uma palavrazinha que a gente vai fazer muita referência a ela, né? Ó. E na televisão você escuta muito também, ó. PIB, tá certo?
Mas o que é este senhor PIB? É o Produto Interno Bruto. De verdade, né? O que é que ele faz? Ele vai medir a riqueza produzida num país durante um ano, Produto Interno Bruto, tá certo? Então, muitas vezes a gente vai designar o país, né, se ele está bem ou não, pelo seu PIB, tá certo? Pela quantidade de dinheiro produzido. Mas em alguns países, esse PIB, ele pode dar uma informação incorreta, certo? Tipo que um país emergente, boa parte da sua indústria, né, são de empresas o que transnacionais, que ao final do mês remetem todo aquele lucro para a sua matriz, tá certo? E aquele dinheiro não fica no país. Meio que isso acontece com o Brasil. Nós temos um PIB bem significativo, mas boa parte dessas riquezas não é investida no Brasil, são mandados para suas matrizes. Tranquilo? Tá certo? Então vamos lá, a gente está começando a falar sobre o PIB, tá certo? Produto Interno Bruto, tá certo? O PIB, muitas vezes ele vai mostrar da onde é que vem esse dinheiro. Então eu tenho normalmente o setor primário, o setor secundário e o setor terciário, tá certo? O setor primário é aquela atividade ligada à natureza, à agricultura, pecuária, extrativismo. O setor secundário é o setor de transformação, as indústrias, tá certo? E o setor terciário é o setor de comércio e serviço, tá certo? Então, eu juntando esses três setores, né, eu tenho o PIB do meu país, o Produto Interno Bruto. Então, quando eu falo de indústria, tá certo? Eu estou falando o que? Do setor secundário. Então, do nosso PIB, 28%, ó, vem daqui, ó, do setor secundário, vem da transformação da indústria. Então, é um setor significativo, tá certo? Embora o nosso país, né, ele tenha um alto desenvolvimento no chamado do agronegócio, do setor primário. Mas isso a gente vai conversar ainda. Mas a indústria de transformação, ela é importante, não é? Visto que eu preciso da matéria-prima para transformar. Aí a gente tem que ver o nível de industrialização de cada país, tá certo? Mas vamos observar aqui, do que a gente produz aqui no Brasil, né? O que é que a gente produz mais? Ó, 18%, né, do que a gente produz aqui no Brasil são de produtos alimentícios e bebidas, tá certo? Ou seja, não é uma indústria assim tão desenvolvida. São bens de consumo não duráveis, né? Lembra, os bens de consumo duráveis, aqueles que vão demorar a ser consumido, a se acabar. Os bens de consumo não duráveis, aquele que o consumo é quase que imediato, tá certo? Então, a maior parte das indústrias, né, aqui no Brasil, ela vai produzir mais o quê? Alimentos e bebidas, né? São bens não duráveis, tá certo? 14% são derivados do petróleo, né? Aqui são as refinarias, né? Que através do petróleo eu tenho o óleo diesel, eu tenho a gasolina, eu tenho o gás de cozinha, tá certo? Eu tenho a gasolina de avião, né? E os biocombustíveis, né? Um dos biocombustíveis mais utilizado pela gente é o que? O etanol. Vem da onde? Da cana-de-açúcar. O biodiesel, né? O biodiesel, mas eu já ouvi falar de biodiesel, mas o que é o biodiesel? Queridos alunos, amados, biodiesel é eu pegar o diesel, que é altamente poluente, derivado do petróleo, é eu fazer uma mistura, colocar óleos vegetais, tipo o mais conhecido, mamona, aí eu fazer a mistura. Com isso eu vou poluir menos o meio ambiente, tá certo? De 1 litro de óleo, 20% é misturado com óleo de mamona,
tá certo? Então, a isso eu chamo de quê? De biodiesel, quando eu tenho o diesel misturado com óleo, né, natural, tá certo? 9% da nossa industrialização são a fabricação de veículos, as montadoras, né? Embora, né, recentemente foi anunciado, né, que a Ford, né, está encerrando as suas atividades no Brasil, né? Várias montadoras, né, fizeram a opção de instalar no Brasil, muito por parte, né, da mão de obra barata, não pela questão tecnológica, infelizmente, né? 8% da metalurgia e produtos de metais, né? Eu fazia aquela transformação, né, do minério de ferro em produtos, tá certo? 7% de máquinas e equipamentos eletrônicos e 2% da indústria de informática, eletrônicos e ópticos. Então vejam, né? O ideal é que esses 2% fosse o que? A maior parte, né? Porque aqui a gente vai ter, eu vou muito usar essa expressão, são produtos com valor que agregado, aonde há o emprego da tecnologia, aonde há o emprego da ciência, tá certo? Então, produtos de informática tem que ter um longo período de pesquisa, tá certo? E aqui, né, eu vou ter um grande valor por isso. Então a gente percebe que a indústria brasileira, o que vai ser o destaque dela? A produção de alimentos e bebidas, tá certo? Não é essas coisas tecnológicas produzir alimentos e bebidas, tá certo? O grande barato hoje em dia é você produzir, né, com valor agregado, né? Equipamentos eletrônicos, equipamentos de informática, tá certo? E isso, infelizmente, né, aqui no Brasil a nossa produção ainda é bem tímida, tá certo? Visto que também acontece muito das melhores cabeças brasileiras irem para o exterior, a chamada fuga dos cérebros, né? As grandes universidades, as grandes empresas americanas, as grandes empresas europeias, né, contratam essas pessoas. E a nossa indústria, né, ela fica aqui, ó, com um percentual muito pequeno, tá certo? Bom, a gente falou que essas indústrias, né, tem um percentual pequeno de desenvolvimento, porque isto está ligado a isso aqui, ó, ao tecnopolo. O tecnopolo são parques industriais aonde há o desenvolvimento tecnológico. Esses tecnopolos, né, muitas vezes eu vou ter assim, ó, grandes empresas, universidades, centros tecnológicos, tá certo? Aonde os estudantes ficam descobrindo novas maneiras de produzir, tá certo? E as empresas vão logo contratando. Eu preciso de engenheiro, então eu vou ficar perto ali da faculdade onde se formam os engenheiros. Eu preciso passar 5 anos estudando um produto, eu tenho que estar próximo que aos centros de pesquisa. Então, a esse conjunto, né, de universidade, centro de pesquisas, tá certo? Empresas, eu vou chamar o quê? De tecnopolo, ou seja, são os parques industriais. Lá na frente a gente vai falar dos principais tecnopolos do mundo, né? Mas vamos falar do mais conhecido, o Vale do Silício, tá certo? Todo e qualquer país que queira se desenvolver, né, não queira ser meramente dependente, né, de outros, tem que se desenvolver o que? Os seus tecnopolos, os seus chamados o que? Parques industriais. Nós aqui no Brasil, né, vamos ter alguns, né, em São Paulo e Campinas, tá certo? No estado de São Paulo, né? Existem grandes universidades, existem grandes empresas e eles formam aquele conjunto de desenvolvimento tecnológico. Eu tenho em Minas Gerais, em Viçosa, no Rio de Janeiro, né, o Rio, tá certo? No Nordeste, aqui a nossa cidade é considerado um tecnopolo em desenvolvimento, Fortaleza. Campina Grande, na Paraíba, tá certo? Também é um tecnopolo. A Universidade Federal de Campina Grande desenvolve bastante tecnologia. Até uma dica aí, você que vai fazer Enem, vá para Campina Grande, lugar bom de se viver, e a Universidade Federal lá é de excelência, tá certo? No Sul, nós temos Porto Alegre, as universidades federais,
E percebam, né? Normalmente esses tecnopolos eles estão próximos ali das universidades federais, que têm uma excelência em desenvolver tecnologia, tá certo? Florianópolis, Cascavel no Paraná, Florianópolis, Santa Catarina, tá certo? No Centro-Oeste nós temos Brasília, no Distrito Federal, né, lá a UNB, né? No Norte nós temos Manaus, na Universidade Federal do Manaus, tá certo? Então, vejam, para a gente mudar essa situação, aonde a gente produzir pouquíssimos, né, produtos de informática, eletrônica e setores óticos, a gente tem que investir o quê? Nos tecnopolos, nos centros de pesquisa, tá certo? Vejam que vergonha, né? O sexto maior país em população do mundo, né, esperando, né, vacina de outros países. Por que que a gente não produz isso? Porque os nossos tecnopolos não estão o quê? Recebendo investimentos do governo para desenvolver pesquisa, para desenvolver tecnologia. Vejam como isso é importante, tá certo? Veja aí, ó, abrange até a questão sanitária, tá certo? Então, o desenvolvimento tecnológico, né, ele passa necessariamente pelos tecnopolos, tá certo? Então, problema para desenvolver esses tecnopolos, por que que a gente não está em vento em popa? Primeiro desses problemas, pessoal, né, o custo de energia. Essas indústrias, né, esses centros de pesquisa, né, precisam de muita energia, tá certo? E com o preço elevado da energia, né, no final do mês, né, complica. Então, indústrias, centro de pesquisas, tecnopolos, eles precisam de usar bastante energia. E no nosso país, a energia elétrica, ela é muito cara ainda, tá certo? Então, o preço elevado da energia elétrica, né, é complicado para o desenvolvimento industrial no Brasil. A flutuação cambial, o que é isso? É aquela questão do valor do dólar, tá certo? O dólar está mais alto, o dólar está mais baixo. Então, por isso que constantemente, né, os noticiários no Brasil ficam falando dessa situação. Se o dólar está alto, pessoal, para o exportador é uma maravilha, ele fica com um sorriso lá em cima. Por quê? Porque tudo que ele vende é em dólar, né? E se o dólar está alto, ele vai ganhar o quê? Muito, tá certo? No entanto, não é? A partir do momento que a gente vai comprar produtos, não é, que venham de fora, tudo vai aumentar, né? Você vai comprar um computador. Hoje o preço do computador está tudo mais caro. Por quê? Porque a maior parte dos seus componentes vem de fora, compra-se em dólar, visto, né, ó, que o nosso processo de industrialização de equipamentos eletrônicos de informática, ele é pequeno. Boa parte dos componentes do computador vem de fora, então está em dólar, tá certo? Então há uma disparada nos preços dos computadores, tá certo? Certo? Então, outros equipamentos que a gente precisa no dia a dia, na composição dele, que a gente compra de fora, a gente vai comprar em dólar. Então, tudo aumenta, tá certo? Para eu que vendo, a eu que sou do agronegócio, para mim é uma beleza, né? Mas a população geral que precisa comprar equipamentos, visto, né, que a nossa industrialização ela é meia fraca, os principais componentes a gente não produz muito, a gente vai produzir muito alimentos e bebidas, né? Só que a gente precisa de outras coisas. Então, essa flutuação cambial, ela é muito problemática, né, para o desenvolvimento do setor industrial. A questão da logística, tá certo? Vocês de administração, né, entendem muito bem o que é logística, mas eu vou falar aqui para as pessoas que não entendem o que é logística. A logística é o recebimento da mercadoria, o transporte, o condicionamento, né, o armazenamento e a sua venda. É este controle, né? Então o Brasil ele peca muito nessa questão da logística, né? Recentemente a gente viu o Brasil
né, como um dos grandes produtores mundiais de soja. No entanto, muita dessa soja nem consegue sair do Brasil, a gente perde venda. Por quê? O produtor lá produz a soja, né, recorde de produção, mas quando ele vai trazer a mercadoria, o que acontece? As estradas estão esburacadas, a estrada está atolando tudo que é carro. Então, o frete que era para custar R$ 1.000, dando um exemplo, ele vai custar R$ 3.000, porque o caminhoneiro vai sempre ter prejuízo. Fora, o percurso que era para ser feito em 1 dia e meio é feito em 5 dias. Isto aumenta o preço da mercadoria. Quando eu chego lá no porto, né, eu tenho uma fila imensa para descarregar. Por quê? Porque eu não tenho equipamentos suficientes, né, para receber vários caminhões ao mesmo tempo. Isso é logística, tá certo? E os nossos portos, né, não estão preparados para exportar grandes carregamentos. Isso é logística. Então, toda essa parte de organização, de transporte, armazenamento e venda de mercadoria, eu chamo de que? Logística. Então, aqui no Brasil, a gente sofre um problema seríssimo de logística. Então, quando você escuta falar do custo Brasil, um dos elementos do custo Brasil é a nossa logística ser bem fraca, tá certo? Na verdade, para não dizer um nome pior, né? Nós poderíamos bater recordes de exportação se nós tivéssemos uma logística melhor. Regis, e como é que a gente pode melhorar essa logística? Um sistema rodoviário, beleza. Se não pode rodoviário, faz um sistema ferroviário. A ampliação e criação de novos portos. Aumentar a área de armazenamento. Tudo isso daria agilidade à nossa produção, tá certo? Baixo investimento público e privado em desenvolvimento tecnológico, tá certo? Então, o governo incentiva pouco, as empresas incentivam pouco, mas a empresa vai incentivar por quê? Porque se ela incentivar determinados produtos, ela vai ser dona, ela vai ganhar dinheiro com isso. Se eu invisto 1 milhão em uma pesquisa de um determinado produto, eu posso ganhar futuramente 100 milhões, tá certo? Então, de 3 produtos que eu invisto que não dá nada, mais um que vai dar certo, vai cobrir o gasto nas pesquisas de outros. Então, o que falta no Brasil é o governo incentivar e a iniciativa privada também. Então, tá aqui entre os problemas, né, da nossa indústria, baixo investimento público e privado em desenvolvimento tecnológico. Insuficiente qualificação de mão de obra, tá certo? Existem várias tentativas, nós aqui somos um exemplo da tentativa de melhorar, né, a qualidade da mão de obra, né? Aqui no município vizinho, né, no Pecém, né, a Companhia Siderúrgica do Pecém trouxe várias pessoas da Coreia do Sul, ou seja, a gente não tinha mão de obra qualificada, então os melhores empregos estão indo para pessoas de fora. Então é uma necessidade urgente de nosso país em qualificar a mão de obra, tá certo? Visto que qualificando a mão de obra, tá certo? Eu vou ter um rendimento bem melhor. Quanto menor for a mão de obra, menor vai ser o que, pessoal? Os salários. Quanto maior for a qualificação, maior é o salário, tá certo? A elevada carga tributária. Também, aqui vai entrar daquele negócio que eu falei, ó. Vamos juntar aqui, ó. O problema da logística e a elevada carga tributária é o que eu vou chamar custo Brasil. O Brasil, tudo no Brasil é mais caro por problema de logística e o problema de carga tributária. Regis, mas o que é esta carga tributária? Queridos, o governo não faz nada, mas se você fizer qualquer coisa, ele diz, opa, você tem que pagar aqui o governo, né? Então, isso é a carga tributária. Vamos dar aqui um exemplo bem simples, tá certo?
Vamos imaginar, só para exemplificar, esse pincel aqui que eu comprei para dar aula para vocês, ele custa R$ 10, tá certo? Desses R$ 10, R$ 4, tá certo? Vão ser de impostos que nós vamos pagar ao governo. Ele é produzido por 4 e R$ 2 é o lucro do comerciante. E R$ 4 são de impostos. São os tributos que nós pagamos, tá certo? Por a gente comprar esse produto. É o que nós vamos chamar o quê? De carga tributária. Então vejam, a gasolina, né? Hoje está 5 e alguma coisa. A carga tributária que está dentro do preço da gasolina é elevadíssima. A gasolina sairia por 2 e alguma coisa, mas existem tantos impostos que ela chega a esse preço. Esses impostos é o que nós vamos chamar o quê? Carga tributária. Este é dentro do produto, fora aqueles outros, né, que a gente paga diretamente. IPVA, ISS, IPTU, tá certo? ICMS, tá certo? Então, esse monte de impostos, tá certo? Elevam o preço da mercadoria. Juntamente com o problema de logística, eu vou ter o quê? O chamado custo Brasil. Então, o custo Brasil é exatamente isso. A nossa ineficiência na logística e a nossa inadequada, né, cobrança de impostos à população, né, a elevada carga tributária, tá certo? Esses são os principais problemas, né, lógico que tem mais, tá certo? Que vão travar o desenvolvimento industrial brasileiro. E lembra, a gente precisa mais investimento aonde? Nos tecnopolos. Porque a gente olha aqui para a tabela e a gente vê que os principais produtos nós fabricamos, mas pouco, tá certo? A gente fabrica mais, né, bens de produtos não duráveis, aqueles que se acabam facilmente. Tranquilo? Tá certo? Então, tá dando para ver tudo direitinho aí, né? Ó, copia aí, fica aí direitinho, tá certo? Depois a gente dá uma olhada aí com calma, tá certo? Vamos aqui para a segunda parte, né? A chamada desconcentração industrial. Se fala de desconcentração, é porque houve o quê? Uma concentração. Então, a maior parte das indústrias brasileiras ele está naquele miolozinho do Brasil, ali da região sudeste, né? Ali nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Mas principalmente aonde? São Paulo, né? São Paulo, mesmo com o processo, viu pessoal, de desconcentração industrial, São Paulo permanece ainda, né, como o local mais industrializado do Brasil. Tá certo? Né? Então lembra, por que antigamente a gente percebia tantas pessoas viajavam para o Rio, mas especificamente para São Paulo? Porque São Paulo tinha bastante emprego, pessoal. Não é que a pessoa fosse trabalhar diretamente na indústria, mas quando eu coloco uma indústria em um local, tá certo? Vai surgir vários empregos indiretos ao redor daquela fábrica. As pessoas precisam comer, as pessoas precisam se vestir, as pessoas precisam se divertir, as pessoas ficam doentes, tá certo? Então há toda uma movimentação em volta das fábricas. Então muitas pessoas que iam para São Paulo não iam trabalhar necessariamente numa fábrica, mas ele dependia daquelas pessoas, porque eu ia vender roupas, tá certo? Para quem? Para as pessoas que trabalhavam na fábrica. Eu ia vender merenda. Para quem? Para as pessoas que trabalham na fábrica. E vejam, eu vendo merenda, mas eu preciso comprar o refrigerante, o suco, né, o pão para fazer o sanduíche. Então eu já estou dando emprego a outra pessoa, tá certo? E assim é o que a gente chama o quê? De cadeia produtiva. Tá certo? Então, São Paulo, né, como grande centro industrial brasileiro, ele tem uma cadeia produtiva, né, gigantesca, tá certo? Então, por esse motivo e outros mais, né, a grande atração de São Paulo hoje diminuiu, não é, do que era antigamente, tá
tá certo? Mas vamos ver aqui, foi que eu escrevi aqui um pouco sobre isso, né? O investimento em infraestrutura, energia, transporte e telecomunicações, né, está fazendo, né, algumas cidades médias de todo o Brasil buscar algumas empresas que estavam ali no eixo Rio-São Paulo, principalmente São Paulo, tá certo? Porque antigamente vocês, mas aqui é tudo melhor, é tudo mais fácil em São Paulo, tem estrada, tem comunicação. Hoje, qualquer lugar do Brasil, tendo uma boa infraestrutura, vai o quê? Atrair estas empresas. Então, quando eu falo de desconcentração, significa que uma parte das empresas estão deixando São Paulo e estão se instalando em outras cidades do país. Isso é que se chama o quê? Desconcentração industrial, por diversos fatores que a gente ainda vai conversar, tá certo? Tranquilo? Então vamos lá. O eixo Rio-São Paulo abrange mais da metade do valor de produção industrial, tá certo? Então, Rio-São Paulo, não é, concentra a nossa produção industrial. Mais especificamente, São Paulo é o nosso centro industrial brasileiro. Por diversos fatores, por fatores históricos, né, por fatores econômicos, né? Lembra da crise de 29, tá certo? Então, eu tinha dinheiro, tá certo? Os barões do café não queriam mais investir na lavoura do café, na lavoura cafeeira, então passaram a colocar o dinheiro em novos investimentos, em novas indústrias, tá certo? Então, por isso, né, sai em destaque essa região. Ele já tinha, né, aquele transporte ferroviário que era utilizado para o transporte do café. Então, já tinha uma infraestrutura organizada. Então, por isso que o processo de industrialização, ele acontece nessa região, principalmente em São Paulo. Mas vamos aqui conversando. Aos poucos a gente se entende, tá certo? Então, o eixo Rio-São Paulo abrange mais da metade do valor de produção industrial, que a gente tinha comentado. A crise do café e o impulso à industrialização, né? Como a gente já tinha comentado para vocês, em 1929 há o problema da Bolsa de Nova York, uma crise de superprodução. Os Estados Unidos não compram mais o café brasileiro, né? Não pela sua qualidade, mas que não tinha mais como vender, não tinha este mercado consumidor. O governo brasileiro tenta intervir comprando o café dos produtores, né? Não tinha o que fazer com tanto café, ele queimou nas locomotivas, né? Como fonte de energia, um absurdo, dinheiro da população sendo queimado. Lembre sempre disso, o dinheiro não é do governo, o dinheiro é nosso, através do que? Da alta carga tributária que nós pagamos, tá certo? Quando a gente compra um bombom de 15 centavos, tá certo? Nós estamos pagando no mínimo 7 centavos de impostos, de tributos, tá certo? Então, o dinheiro nosso tem que ser bem gasto. Nós temos que fiscalizar o uso do dinheiro nosso. Então, o dinheiro, né, que o governo dá, o auxílio, tá certo? Não é o que o governo está dando. Né? Esse dinheiro é nosso, ele está distribuindo, tá certo? Não é o presidente, tá certo? O dinheiro é nosso, ele apenas é o gerente momentaneamente durante 4 anos. Ele não é o dono desse dinheiro, tá certo? O dinheiro somos nós através do quê? Dos tributos que nós pagamos e muito alto e mal aproveitado por sinal, viu, pessoal? Então vamos lá. Então, esta crise, né, ele vai, né, dar impulso ao processo de industrialização brasileira, né? Os investimentos passam a ser na indústria brasileira, tá certo? Há uma necessidade, como eu já tinha falado para vocês, a complementariedade industrial, né, daquela história que eu falei para vocês. Eu estou aqui, tenho uma indústria, mas eu preciso de outras coisas ao redor, tá certo? Se eu tenho uma indústria automobilística de carro,
A indústria vai fazer o carro, mas eu preciso do quê? Dos pneus. Então é uma outra indústria, tá certo? Eu preciso dos parafusos, é uma outra indústria. Tá? Essa complementariedade vai fazer aquele eixo Rio-São Paulo um completar com o outro. Então, como eu disse para vocês, aí as pessoas precisam comer, as pessoas precisam se divertir, as pessoas precisam de transporte, precisa de um ônibus, de ir para um lado para o outro, né? Então, isso vai gerar um emprego, há uma grande concentração industrial e de pessoas, visto, né, que São Paulo é considerado o quê? Uma mega cidade. Uma mega cidade é quando a cidade tem mais de 10 milhões de habitantes. Então o Brasil tem sim uma mega cidade, São Paulo. São Paulo a gente tem mais de 11 milhões de habitantes. Resto de Fortaleza. Fortaleza é uma criança, tem 2,7 milhões de habitantes, tá certo? Nós ficamos longe. Às vezes a gente acha os nossos engarrafamentos um absurdo, né? Agora vai para uma cidade de 11 milhões de habitantes para você ver o que é um engarrafamento, tá certo? Então vamos lá. A concentração de investimentos públicos no setor de infraestrutura industrial. Então a gente percebeu que durante muito tempo, né, o governo fazia obras de estradas, obras de energia elétrica, né, tudo nessa região, tá certo? E com isso havia o quê? Uma concentração realmente naquela indústria, naquela região, visto que o governo não levava esses benefícios para outras regiões do país. Então, realmente era mais interessante eu fazer o quê, pessoal? Eu investir o meu dinheiro em indústrias ali no eixo Rio-São Paulo, mais necessariamente aonde? Em São Paulo. Então, boa parte da responsabilidade desta concentração industrial também está o quê? No governo, que concentrou, né, naquela região sudeste, na região de São Paulo, certo? Governo, né, a partir da década de 60, 70, ele começa a um processo de desconcentração, tá certo? Visto que ia muita gente para lá. Tudo bem, mas também começava a aparecer muitos problemas de saúde, de violência, né? Muita gente num local só fica complicado, né? Fortaleza com 2,7 bilhões, nós temos diversos problemas, né? Então vamos lá. Em 68, né, a criação da Superintendência da Zona Franca de Manaus. O que é a Zona Franca de Manaus? Né? O governo disse, rapaz, a gente precisa desenvolver ali a região norte de Manaus, precisa gerar emprego. Então, ele criou uma área, né, onde as indústrias que quisessem se instalar, poderiam se instalar, não pagariam impostos, poderiam trazer as mercadorias sem pagar impostos. Por exemplo, as motos, Hondas, todas são fabricadas na Zona Franca. Por quê? Porque ela traz todos os equipamentos e montam lá sem pagar impostos, tá certo? Então, muitas indústrias foram atraídas para Manaus, né? Porque havia a isenção de impostos. Então, ela montava os seus equipamentos, né, e vendia para todo o Brasil. Tá certo? Na verdade, elas eram indústrias montadoras, porque na verdade ela importava tudo de fora, só montava no Brasil. Então foi um grande negócio, né, para muitas indústrias, né, que se instalaram no Brasil. E para as pessoas que moram em Manaus, uma geração de emprego interessante. Visto que é aquele negócio que eu disse, uma empresa precisa de outra, as pessoas ficam trabalhando ao redor. Então a atividade industrial, ela tem essa capacidade, tá certo? Bom, começou-se a dar uma infraestrutura em energia elétrica, né? A construção da usina de Tucuruí, no Pará, tá certo? A usina de Sobradinho, na Bahia, no Rio São Francisco, aqui Rio Tucuruí. A usina Tucuruí também é no Rio Tucuruí, tá certo? A usina de Sobradinho é no Rio São Francisco e a usina de Boa Esperança, no Piauí, é no Rio Parnaíba, tá certo? Toda a indústria, pessoal, ela precisa de quê? De energia elétrica. Tá certo? E se eu não tenho uma hidrelétrica por perto, eu tenho que trazer essa energia de longe. E essa energia de longe, ela custa o quê? Mais caro.
tá certo? Toda indústria precisa de energia, tá certo? Então, daí, né, o governo buscar, né, novas formas, hoje em dia, de geração de energia, como a energia eólica, como a energia solar, porque as indústrias precisam, para fazer a transformação da matéria-prima em produto industrializado, eu tenho a necessidade de ter o quê, pessoal? Energia elétrica e água também, viu, pessoal? Só que um comentário, né, ó. A usina de Sobradinho, né, uma das mais famosas, mas o Rio São Francisco, que nasce ali em Minas Gerais, né, na Serra da Canastra, tá certo? Ele vem descendo pelo estado da Bahia, passa por Pernambuco, né, e vai desaguar, né, ali entre Alagoas e Sergipe, né, a sua foz. Lembra? No primeiro ano, o rio nasce na nascente, né? Quando ele desemboca no mar, né, esse local eu chamo que de foz, tá certo? Hoje o Rio São Francisco, ele passa por diversos problemas. Um dos problemas do Rio São Francisco é a grande quantidade de usinas hidrelétricas que tem nele. Se está aproveitando muito o seu potencial energético, tá certo? Mas eu tenho a usina de Paulo Afonso 1, 2 e 3, eu tenho a usina de Mochotó, eu tenho a usina de Xingu, eu tenho Sobradinho, eu tenho Paulo Afonso, e essa grande quantidade de usinas hidrelétricas, o que é que fazem? Fazem o rio perder a sua força, ele perde a sua navegabilidade, né? Os peixes não têm mais aquelas ondas migratórias, visto que as barragens impedem isso. E lá na Foz, o rio perdeu a sua força. Pessoal, existiam relatos, né, das primeiras expedições ao Brasil, que a cerca de 2, 3 quilômetros, né, os navios que passavam tiravam água doce da força tão grande que era do Rio São Francisco, que adentrava no mar. Hoje acontece o inverso, né? Como o rio está sem força, a água do mar é que está entrando dentro do rio, né? Vejam que a interferência do homem na natureza, ela tem seus preços, tá certo? Então vejam, continuando, né? Ó, os donos das indústrias passaram a buscar mão de obra barata e lugares onde os sindicatos são menos atuantes, né? Um dos principais fatores dessa desconcentração industrial, né? Em São Paulo as pessoas recebem bem, rapaz, vamos para o Nordeste, lá o pessoal tem problema de seca, qualquer emprego eles aceitam. E lá não tem esse negócio de sindicato não. Lá a gente vai lá, conversa, dá um jeito neles, tá certo? Então muitas indústrias saíram do eixo Rio-São Paulo e vieram para o Nordeste, para o Norte, exatamente por isso, vou até sublinhar, ó, vieram buscar o que, ó? Mão de obra barata, né? E os sindicatos são menos atuantes, não estão lá cobrando direito, tá certo? Enquanto lá em São Paulo se paga um salário maior e tem sindicato lá, ó, perturbando lá o dono da fábrica, eu trazendo essa fábrica para o Nordeste, né? Aqui no Ceará tem muito disso, viu? Eu fico melhor, tá certo? O processo de deslocamento das indústrias em direção às cidades médias em todas as regiões do país. Isso vai acontecer. Estou dando um exemplo aqui do Nordeste, do Ceará, porque está mais próximo para a gente. Mas algumas indústrias foram para a região Norte, tá certo? Então, eles estão fazendo isso. Aquele eixo Rio-São Paulo é muito bom, maravilhoso, mas para eu ganhar mais dinheiro, eu posso fazer isso. Nós temos um exemplo aqui em Sobral. A Grendene, uma empresa de calçados do Rio Grande do Sul, fechou suas fábricas no Rio Grande do Sul e se instalou aonde? Em Sobral. Interessante, né? E isso em várias cidades do interior do Ceará. As indústrias fecham lá no eixo Rio-São Paulo e vem se instalar onde? No Nordeste, numa cidadezinha do interior que não tem emprego para ninguém. Quando chega uma indústria, é todo mundo querendo trabalhar. Ele está em busca de quê, pessoal? Mão de obra barata, e os sindicatos quase não existem, se existirem por acaso. Tá certo? Então vejam, né? Esse foi o nosso bate-papo,
né, da aula de hoje. Deixa eu só concluir de novo aqui que eu achei interessante. Isso aqui é questão de prova. Ó. Os donos das indústrias passaram a buscar o quê? Mão de obra barata, lá no eixo tudo é mais caro, e lugares onde os sindicatos são menos o que? Atuantes, tá certo? O processo de deslocamento das indústrias em direção às cidades médias em todas as regiões do país, agora com a maior intensidade com as cidades do interior do Nordeste, tá certo? Visto que o nosso desenvolvimento industrial é pequeno ainda, então qualquer indústria que chega numa cidade do interior, ó, o prefeito solta fogos, é geração, né, de emprego e geração de quê? Tributos, né? O governo não perde uma chance, tá certo? Então, queridos, já vai aparecer aí um botãozinho, né, do canal, você se inscreve, tá certo? Você vai agora fazer as atividades e me entregar hoje essas atividades, tá certo? Fique bem, né? Espero que você esteja gostando, né? Lá nos comentários, bote lá se você está gostando, o que é que a gente precisa melhorar, tá certo? A gente está batendo esses papos, eu acho que ainda tenho mais uma aula para falar sobre indústria brasileira e depois a gente começa com fontes de energia, tá certo? E a gente está torcendo que o mais breve possível a gente tenha os nossos encontros presenciais. Não esquece de se inscrever no canal, fique bem e até a próxima aula, meus queridos alunos. Saudade de todos em terceiro ano. Força!